Estamos aqui com uma revisão de conteúdos para nossa avaliação, tá? Eu peguei algumas questões que foi de uma prova de anos anteriores do colégio, uma prova que os alunos fizeram. Então, vamos lá. Nessa primeira questão aqui da nossa prova, nos diz, sendo logaritmo de 128 na base 8 igual a x, logaritmo de 64 na base 4 igual a y, logaritmo de 32 na base 2 igual a z, nós queremos saber x menos y mais z. Como é que eu vou resolver isso aqui? Eu primeiro tenho que descobrir quanto é esse x, quanto é este y e quanto é este z, para nós substituirmos a linha. Então, vamos lá. Se nós tivermos aqui, ó, colocando aqui, logaritmo de 128 na base 8, se nós chamarmos isso aqui de x, e se nós fizermos o giro, nós temos lá, ó, 8 elevado a x igual a 128. Se eu decompor o 8, eu sei que o 8 é 2 na terceira, lá, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, eu posso colocar 2 elevado à terceira elevado a x igual 128 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Isso aqui é 2 na sétima. Então, nós temos aqui 2 na 3x igual a 2 na sétima. Eu posso cortar as bases. 3x igual a 7. X igual a 7 terços. Então, eu já descobri o valor do x. 7 terços. Nesse nosso primeiro logaritmo, nós já descobrimos o valor do x. A mesma coisa podemos fazer aqui, ó. Logaritmo de 64 na base 4, e isto é igual a y. Fazendo o giro, que é a definição do logaritmo, né? Transforma numa exponencial. 4 elevado a y é igual a 64. 2 na 2y é igual 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 32, 64, é 2 na sexta. Cortei, fiquei com 2y igual a 6, y igual a 6 divididos por 2, y igual a 3. Y vale 3. E meu terceiro logaritmo ali tinha lá, ó, logaritmo de 32 na base 2 é igual a z. Então, 2 elevado a z é igual a 32, ó. Fiz o giro, eu simplesmente peguei os 3 logaritmos, trabalhei com o giro, cheguei numa exponencial e vou descobrir o valor das variáveis, ó. 2 elevado a z é igual 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. 2 na quinta. Cortei, fiquei com z igual a 5. Está aqui. Ora, o que ele me diz do valor lá? Ele quer que eu calcule x. Quem é o x? 7 terços. 7 terços menos 3, que é o y, mais 5. Ora, até posso colocar aqui, ó, 7 terços mais menos 3 mais 5 dá mais 2. Reduzindo isto ao mesmo denominador,
reduzindo ao mesmo denominador. 3 dividido por 3 dá 1 vezes 7, dá 7. 3 por 1 dá 3. 3 vezes 2, 6. 7 mais 6 vai me dar 13 terços. Este é o resultado de x menos y mais z. 13 terços. Cuidado, hein? Vocês lembram lá do ensino fundamental que isto aqui é uma fração imprópria, que eu posso escrevê-la, ó, vou botar aqui, ó, para vocês verem, ó. 13 terços é igual a 4 inteiros e 1 terço. 4 vezes 3, 12 e 1, 13. 13 terços, que é uma fração imprópria. Isto é igual ao número misto. 4 inteiros e 3 terços. Estou chamando a atenção. Se for prova de marcar, de repente pode aparecer assim. Ok? Vamos lá. A segunda questão da prova, que tinha lá, porque isso era uma prova, acho que foi feito ano passado até. Eu tenho aqui logaritmo de 2, e ele está me dando o valor do logaritmo de 2, 0,301. Está me dizendo que o logaritmo de 3 é 0,477. Ele quer saber o logaritmo de 72. Então, vamos lá. Logaritmo de 72. Observa que está tudo na base 10. Se eu pegar o 72 e decompor ele aqui do lado, ó, vamos decompor o 72 aqui. 72 dá para dividir por 2. Isto aqui vai dar 36. 36 dá para dividir por 2. Isto vai me dar 18. Dá por 2, dá 9. Dá por 3, dá 3. Dá por 3, dá 1. Então, isso aqui eu posso escrever logaritmo de 2 na terceira vezes 3 ao quadrado. Está aqui, a decomposição do 32 está aqui. Ora, logaritmo de 2 na terceira vezes 3 ao quadrado, aqui eu tenho aquelas propriedades operacionais dos logaritmos. Onde eu tenho o logaritmo de um produto, eu transformo numa soma de logaritmos. Então, isso aqui vai ficar logaritmo de 2 na terceira, mais o logaritmo de 3 ao quadrado. Logaritmo de uma potência, eu sei que o expoente pode vir para frente multiplicando o logaritmo. Ele pula lá para frente para multiplicar o logaritmo. Então, eu vou ficar com 3 vezes o logaritmo de 2, mais 2 vezes o logaritmo de 3. Esse logaritmo de 2, nós temos o valor aqui, ó. Então, eu cheguei onde eu quero. O logaritmo de 3, eu também tenho o valor aqui. Então, esta minha expressão vai ficar 3 vezes 0,301 mais 2 vezes 0,477. Isto ficará, vamos lá, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. 0,903 mais 2 vezes 7 são 14, vai 1. 2 vezes 7, 14 e 1, 15, vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Isto vai ficar 0,903 mais 0,954. Agora é conta, gente.
4 e 3, 7, 0 e 5, 5, 9, 9, 18, 1,857. Aqui está o logaritmo de 72. Ok? Propriedades operatórias de logaritmos cobrada nesta questão aí. E observa, hein? Barbadinha. Só com um logaritmo de 2 e 3. Não botei nem a história do logaritmo de 5 aí. Vamos lá. Questão número 3. Ele me diz, eu quero o logaritmo na base 2, do logaritmo na base 5, do logaritmo na base 3, de 3 elevado a 25. Para, como é que eu vou começar a resolver essa expressão, esse logaritmo? Eu vou começar aqui pelo meio, gente. Eu vou começar por aqui. Vou começar por aqui. Então, eu vou primeiro resolver esse aqui, ó. Logaritmo na base 3, de 3 na base 3 elevado a 25. Ora, logaritmo da base na própria base elevado a um expoente, nós olhamos lá naquelas definições de logaritmos, que vocês precisam dar uma olhada, e eu, inclusive, mandei lá no grupo de vocês as laminazinhas para vocês imprimirem e colocarem no caderno. Eu sei que esse logaritmo aqui é 25. Ele é igual ao próprio expoente. Então, essa minha expressão vai ficar logaritmo na base 2 do logaritmo na base 5 de 25. Aqui. Tudo isso aqui é 25. Tudo isso aqui é 25. Está aqui. Ora, logaritmo de 25 na base 5. Então, eu tenho aqui agora, ó, logaritmo de 25 na base 5. Se eu chamar isso aqui de x, e se eu fizer o giro, eu tenho lá 5 elevado a x igual a 25. 5 elevado a x é igual a 5 ao quadrado. Cortei x igual a 2. Sim, x igual a 2. Eu também poderia ter escrito aquele logaritmo de 25 na base 5, assim agora, ó. Logaritmo na base 5 de 5 ao quadrado. E aplicaria a mesma regrinha que eu apliquei aqui. Então, isso aqui é 2. Então, eu vou ficar logaritmo na base 2 de 2. Aqui. Quanto é o logaritmo na base 2 de 2? Ora, se o meu expoente aqui é 1, logaritmo da base na própria base é 1. Todo aquele resultado lá é 1. Está aqui a minha resposta. E parece ser uma questão difícil. Pá, como é que eu vou começar a resolver isso aqui? Isso aqui eu vou resolver de dentro para fora. Eu venho daqui, desse primeiro parênteses, vou abrindo ela, vou indo para fora. Ok? Vamos lá. Aqui nós temos uma equação, eu sei que é uma equação logarítmica, porque ela está igualada a zero aqui, ó, igualada a zero, e ele quer a soma entre as raízes da equação. Uma das coisas que eu preciso ficar ligado é na minha condição de existência, hein? Ó, se antenem na condição de existência. Isso aqui nós precisamos cuidar. Bom, vamos lá. Vamos começar a resolver. Como aqui eu tenho logaritmo de x na base 2 elevado ao quadrado, aqui eu tenho também logaritmo de x na base 2, eu sei que este meu x tem que ser maior do que zero. Aqui, essa é a minha condição de existência. O meu x tem que ser maior do que zero. E eu vou fazer o seguinte ali, ó. Eu vou, aonde está escrito
logaritmo de x na base 2, eu vou escrever y. Eu vou trocar essa variável aqui, ó. Eu vou usar um artifício aqui. E observem o que eu vou fazer aqui agora. Ó. Onde está logaritmo de x na base 2, eu vou escrever y. Ali vai ficar y ao quadrado menos 3y menos 4 igual a zero. Ó. Aqui onde estava logaritmo de x na base 2, está aqui, ó. Eu escrevi aqui, ó, no logaritmo, eu escrevi o y. Aqui, eu escrevi esse y. Então, eu aqui caí numa equação de segundo grau. É mais fácil da gente enxergar aquela equação de segundo grau ali, porque esse parênteses está todo elevado ao quadrado aqui, ó, e aqui está todo ele, é logaritmo de x na base 2. Eu tenho que achar o x, mas aqui eu vou calcular o y. Quem é meu delta? Menos 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica 3, que multiplica 4ac. Aqui o A é 1. É 1. E aqui é menos 4. O meu delta vai ser 9, menos com menos dá mais, 4 vezes 4 dá 16, o nosso delta é 25. O y, que eu estou calculando, vai ser menos b, menos 3, vai ser 3, mais ou menos a raiz de 25 é 5, sobre 2 vezes 1, 2. Vocês já estão cansados, né, de fazer. Então, vamos lá. Meu y', 3 mais 5, 8. Divididos por 2 dá 4. Meu y, 2 linhas. Vamos lá. 3 menos 5, 3 menos 5, menos 2. Divididos por 2 dá menos 1. Agora, vamos lá. Eu achei o y aqui. E ele quer o x. Agora, vou voltar para cá. Aqui eu tinha logaritmo de x na base 2, eu chamei de y. Então, agora aqui eu vou usar o seguinte. Olhem aqui. Logaritmo de x na base 2, eu vou chamar de 4. Está aqui o y. Se eu fizer o giro, 2 na quarta é igual a x. X é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. X é 16. Aqui. X é 16. Agora, vou lá para o segundo. Logaritmo de x na base 2, isto é igual a menos 1. Se eu fizer o giro, 2 na menos 1 é igual a x. X é 1/2. Inverto a base e troco o sinal do expoente para positivo. Esse x é maior do que zero, este x também é maior do que zero. O que ele quer é o seguinte: ele quer a soma entre as raízes da equação. Ele quer a soma de 16 mais 1/2. Ora, isto aqui, a soma é 2 divididos por 1 dá 2, 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3, 32, mais 2 divididos por 2 dá 1, 32 mais 1, isto é 33 meios. Isto é uma fração imprópria. Também, cuidado, hein? Aqui estaria a soma daquela soma das raízes. Se ele me pedisse as raízes eram 16 e 1/2.
tá? Não é 4 e menos 1. As raízes é o valor do x. Vamos lá. Nessa quinta questão, ele me dá uma equação, um sistema aonde na minha primeira equação aqui nós temos uma equação exponencial e na segunda equação do meu sistema nós temos uma equação logarítmica. Então vamos lá. Primeiro, resolvendo lá a primeira equação, ó. Vou pegar a primeira equação para resolver aqui, ó. Ele quer o valor de x vezes y. Então, vamos lá. 2 elevado a menos x menos y igual a 1 meio. Eu vou transformar em mesma base. 2 elevado a menos x menos y é igual a 2 na menos 1. Inverti a base, troquei o sinal do expoente. Posso cancelar os termos, fiquei com menos x menos y igual a menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, vou ficar com x mais y igual a 1. Aquela primeira equaçãozinha lá no meu sistema, essa primeira equaçãozinha aqui no meu sistema ficou x mais y igual a 1. Está aqui. Agora vamos ver como é que vai ficar a nossa segunda equação ali. Vamos trabalhar com a nossa segunda equação. Aqui eu tenho uma diferença de logaritmos. E observem que está na mesma base. Se eu tenho uma diferença, isto era anteriormente uma divisão. Só para lembrá-los, ó. Logaritmo de A divididos por B é o logaritmo de A menos o logaritmo de B. Se eu tenho uma divisão, uma subtração, isto é uma divisão. Então, já posso colocar isso aqui assim, ó. Logaritmo na base 2 de 3x divididos por 3y, aqui, isso é igual a 1. E eu já vou fazer o giro. Ou seja, 3x sobre 3y, isto é igual a 2. Se esse 3y está dividindo, eu posso passar para lá multiplicando. 3x igual a 2 vezes 3y, 3x igual a 6y, 3x menos 6y igual a 0. Aquela minha segunda equaçãozinha do meu sistema ficou isso aqui. 3x menos 6y igual a 0. Ah, então este é o sistema que eu vou resolver. Então, vamos lá. Ó. Vou pegar o sistema x mais y igual a 1, 3x menos 6y igual a 0. Aqui está o meu sistema. Olha, eu posso resolver por adição, posso resolver por substituição, tanto faz. Então, vamos lá. Vou fazer por substituição. Eu vou isolar aqui o x, ó. X vai ser igual a 1 menos y. Está aqui. Resolvi isolar o x aqui, ó. Fazer por substituição. Então, 3 vezes 1 menos y, substituir o x, menos 6y igual a 0. 3 menos 3y menos 6y igual a 0. Apliquei aqui a propriedade distributiva. Menos 9y igual a menos 3, vou multiplicar por menos 1. 9y igual a 3,
y é 3 sobre 9, y é 1/3. É só simplificar isso aqui dividindo por 3. Divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo. Então, 1/3 é o valor de y. 1/3. Agora, vamos lá. Quem é o x? 1 menos 1/3. O meu x, reduzindo ao mesmo denominador, é 3. 3 por 1 dá 3. 3 vezes 1, 3. Menos 3 por 3 dá 1. O meu x vai me dar 2/3. Então, está aqui. Meu x é 2/3, meu y é 1/3. O que ele procura? Ele procura o x vezes y. Está aqui, ó. Se eu quero saber x vezes y, eu quero 2/3 vezes 1/3. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. 2/9 é o valor de x vezes y. 2/9. Está ali. Ok? Não tem como estar errado. Olha aqui, ó. Minha condição aqui, ó. Meu x tem que ser maior do que 0. 3 vezes 2/3 vai ficar 2. O x é maior do que 0. Aqui, meu y tem que ser maior do que 0. 3 vezes 1/3 vai dar 1. 1 também é maior do que 0. Estou olhando os valores aqui na minha condição de existência. Principalmente quando eu tenho logaritmos aqui, ó. Não esquecendo a condição de existência, ó. Tá? Vamos lá. Questão 6. Aqui nós temos pela frente uma equação que envolve logaritmos. Desculpa, uma equação exponencial. Eu aqui tenho um 2 na x, e aqui eu tenho um 4 na x. Esse 4 na x eu posso escrever 2 na 2x menos 15 vezes 2 na x menos 16 igual a 0. Eu já estou enxergando que é daquele tipo de exponencial que eu preciso usar o artifício. Ou seja, aonde está 2 na x, eu vou chamar de y. E eu sei que aqui aonde está 2 na 2x, vai ficar y ao quadrado. Ah, Zé, como é que tu descobriu isso aí? Simples, gurizada. Olha aqui, ó. Se eu tenho 2 na 2x, então eu posso dizer que 2 na x está elevado ao quadrado aqui, ó, para eu multiplicar os expoentes. Se 2 na x é y, isso aqui é y ao quadrado, está aqui. É por aqui que eu já sei, 2 na 2x é y ao quadrado. Menos 15 vezes y, menos 16 igualei a 0. Está aqui. Ora, tem uma equação do segundo grau, onde eu vou calcular meu delta. Menos 15 elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 16. E aqui eu tenho 15 ao quadrado dá 225. Menos com menos dá mais 4 vezes 16. 4 vezes 16 dá 64. Meu delta vai ficar 289. A raiz de 289 é 17, tá? Então, raiz de 289 é 17. E aqui eu tenho
um y igual a 15 mais ou menos 17 divididos por 2. Um y', 15 mais 17 divididos por 2. Um y, duas linhas, 15 menos 17 divididos por 2, que me dá menos 2 divididos por 2, me dá menos 1. E aqui me dá 32 divididos por 2. 32 divididos por 2, isso aqui me dá 16. Está aqui. Ora, como eu usei um artifício ali, eu sei que tem uma frasezinha lá, né? Usei artifício, no artifício vou terminar. Sempre escutei o Zé me dizendo isso. Lá no artifício é que ele termina. Ora, se eu tenho um artifício ali com 2 na x igual a y, 2 na x igual a 16, 2 na x igual a 2 na quarta, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Cortei, x igual a 4. Aqui o x é 4. Agora eu tenho lá 2 na x igual a menos 1. Não tem como levar esse menos 1 para a base 2. Se não tem como eu levar este menos 1 para a base 2, este aqui eu vou desprezar. Quem é a solução da minha equação? A solução da minha equação é simplesmente 4. Tá? Solução da minha equação aqui é 4, gente. Tá? Não vão marcar lá solução 16 menos 1, porque isso aqui é o y, ó. Aqui nós calculamos o y. E ele quer o valor é de x. Está aqui, ó. A solução é 4. A questão 7 aí, ó, até coloquei aí para vocês verem que 0,5 elevado a 2x igual a 0,25 elevado a 1 menos x. Ele quer saber o valor de x. Olha, eu tenho aqui uma exponencial. Aqui eu tenho base 0,5, aqui eu tenho base 0,25. Se eu levar isso aqui, a minha base é 5 décimos, elevado a 2x, eu levei isso para uma fração decimal. Aqui a minha base é 25 centésimos, que eu estou elevando a 1 menos x. Ora, minha base 5 décimos, eu consigo simplificar esta fração aqui, dividir isso aqui por 5, eu vou ficar com 1 meio. 1 meio elevado a 2x é igual. Se eu simplificar isto aqui, também vai me dar 1 meio. Eu aqui vou dividir por 25. 25 divididos por 25 dá 1. Olha lá. Vamos agora dividir 100 por 25. 100 por 25 vai me dar 4. Olha lá. 4 vezes 5, 20 vão 2. 4 vezes 2, 8. E 2, 100. Isso aqui vai ficar 1/4 elevado a 1 menos x. Está aqui. Eu resumi a 1 meio e a 1/4 essas minhas duas frações aqui, ó. 1 meio e 1/4. Ora, esse 1/4 eu consigo levar para a base 1 meio. 1 meio elevado a 2x é igual a 1 meio elevado ao quadrado
que vai estar elevado a 1 menos x. Então, eu vou ficar aqui com 1/2 elevado a 2x igual a 1/2, e eu aqui tenho potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes. Estou aplicando aquelas propriedades da potenciação. E eu, como tenho bases iguais, posso cancelar, fiquei com 2x igual 2 vezes 1, 2, menos 2x. 2x, vou passar para cá, mais 2x, isto é igual a 2. 4x é igual a 2. X é 2 sobre 4, dividindo aqui por 2, eu vou ficar com 1/2. Ele quer o valor de x. A solução é 1/2. Aqui está o valor de x. 1/2. Tá ok, gente? Sem dúvida aí? 1/2. 1/2 está entre 0 e 1. Está aqui a minha resposta, ó. 1/2 está entre 0 e 1. Não está entre 1 e 2, nem 2 e 3, não é menor do que 1, não é maior do que 3. 1/2 está aqui, ó. O 0 está aqui, o 1 está aqui. 1/2 é bem exatamente aqui na metade. Está entre 0 e 1. A questão número 8, também tínhamos ali uma equação exponencial, e já sabemos de antemão que este 1 aqui, é qualquer número elevado a 0. Então, eu posso escrever aquela minha equação assim, ó, 5 elevado a x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 5 na 1. 5 na 0, melhor dizendo, não é 1, está errado aqui. 5 na 0, está aqui. O 1 é qualquer número elevado a 0. Se é 5 na 0, eu posso cortar as bases, fiquei com x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Meu delta menos 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1 que multiplica 2, menos 3 ao quadrado vai me dar mais 9, menos 4 vezes 2, 8, meu delta é 1. Se o delta deu 1, meu x vai ser 3 mais ou menos 1 divididos por 2. Aqui nós vamos tirar dois valores, um x' e um x duas linhas. Meu x', 4 divididos por 2, que vai me dar 2. Meu x duas linhas, que eu tenho 3 menos 1, 2 divididos por 2, dá 1. Aqui estão os valores de x. Quem é a solução? A solução é 1 e 2. Está aqui, conjunto solução, 1 e 2. Era isso que tinha que fazer. Questão número 9. Questão número 9 estava lá. O número de indivíduos de certa cultura de bactérias é dado aproximadamente, tem um R a mais aí, ó, aproximadamente pela função f de t igual 50 vezes 2 elevado a 0,2t. Está ali. Em que t corresponde o tempo em horas. Após quantas horas, então, ele quer saber o 3, essa cultura tem 1.600 indivíduos. Então, quem é esses 1.600?
Esses 1.600 é o f de x. Está aqui, ó. O número de indivíduos. Está aqui, f de t. Então, 1.600 é igual a 50 vezes 2 elevado a 0,2t. 1.600 divididos por 50 é igual a 2 elevado a 0,2t. Eu posso dividir isso aqui, olha aqui, ó. 1.600 divididos por 50 é 32, é a mesma coisa que 160 divididos por 5. Isso vai ser igual a 2 elevado a 0,2t. Ora, quem é 32? É 2 na quinta. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 32. 2 na quinta é igual a 2 na 0,2t. Simplifiquei aqui, fiquei com 0,2t igual a 5. Quem é o t? 5 divididos por 0,2. O t é 5 divididos por 2 décimos. O t é 5 vezes 10 sobre 2. 50 divididos por 2, 25. Está aqui o t. 25 horas. A nossa resposta está aqui, 25 horas, está aqui na letra E. Cadê essa ponta de... Minha resposta está aqui na letra E. Está aqui. 25 horas. Gente, é por aí. Próxima aula, seguiremos a nossa revisão. Vamos parar de gravar agora.